Nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Santa Cruz de olho em algumas opções para a camisa 9. Será que aí alguns nomes, né, que já passaram pelo clube, dentre eles o Arthur Kaique, que tem tempo, né, que não tem conseguido jogar bem pelo Goiás, poderia ser uma alternativa? Enfim, vou comentar aqui com vocês. Vou deixar essa matéria recente, né, do Globo Esporte na manhã da segunda-feira, destacando, ó, com boa parte dos reforços mapeado, Santa Cruz investe em camisa 9 experiente, né? Então ele fala aqui que a tendência é que o clube gaste suas fichas, né, para trazer o nome e fazer sombra ao Galhardo. Quem sabe até os dois não podendo, inclusive, jogarem juntos. Inclusive, tem essa matéria aqui, ó, falando: Santa Cruz contratará reforços em todas as posições para 2026. Enfim, eu vou comentar aqui sobre essa possibilidade com vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta aqui no canal, que é de 70 mil inscritos. Aqui que nós trazemos diversos vídeos do Santa Cruz, em média 6, 7, 9 vídeos por semana aqui no canal, para você não perder nada. Conto com o seu like e também com a sua inscrição, beleza? Então eu vou deixar aqui sobre essa primeira matéria, que foi publicada na última quarta, falando sobre reforços, né? Ele fala aqui, ó, o Tricolor não vai mais contratar por atacado e deve peneirar o mercado em busca de peças, né, mais úteis que cheguem como titular. Então ele fala aqui, ó, ele mira posições do gol à referência da área, ou seja, goleiro, lateral esquerdo, meia de criação, volante, dois pontas e um camisa 9 são os nomes procurados, ou seja, mantendo sim uma base do time atual, mas tendo, né, algumas contratações de outros nomes mais pontuais. Até fala um pouco mais do Pedro Costa, né, que já tem um pré-contrato assinado, vindo da equipe do Remo, e também o Lanson, né, do Brusque, que é a outra alternativa chegando. Lembrando, o André aqui já tem conversas avançadas para ser contratado, mas até trouxe alguns outros nomes que foram especulados recentemente. O Luiz Otávio do Confiança, o Gabriel Santiago de meia, né, do ex-Figueirense, é um dos nomes que podem entrar na mira do Santa Cruz nessas próximas semanas. Eu acho o André também uma boa opção aí, ó, jogador de 27 anos de idade. E aí fica essa expectativa muito mais pro ataque. A tendência para ter um camisa 9 talvez de peso e um ponta que chegue para ser titular. E essa matéria mais recente do Globo Esporte destaca justamente isso, ó, com boa parte dos reforços mapeados, Santa Cruz vai investir em um atacante para fazer sombra no Thiago Galhardo. Então ele fala aqui, ó, nomes de centroavante como o Gilberto, ex-Santa Cruz, e o Caio Dantas, ex-Náutico, são especulados no Arruda, né, mas sem avanço formal para qualquer conversa. Eu até tinha trago aqui para vocês também que o Gabriel Poveda entraria, né, nessa equação como um nome que poderia sim ser uma alternativa. Até vou pegar aqui o Caio Dantas, que eu não ia falar nesse vídeo de hoje, jogador que no Novo Horizontino soma na atual temporada apenas 8 gols em 30 jogos, somando a passagem também pelo Atlético Goianiense. No Novo Horizontino chegou para a Série B, 7 jogos e 1 gol, jogador que não vive uma boa fase, né? Até no ano passado teve seus altos e baixos pelo Guarani, ó. Ele disputou a Série B pelo Guarani, acabou sendo rebaixado. Ele somou naquele período então 11 gols em 35 jogos, números parecidos também pelo Vila Nova em 2023. Acabou que ele foi muito bem, foi pelo Sampaio Corrêa em 2020. Ele foi o artilheiro, se eu não estiver enganado, com 17 gols em 36 jogos, somente na Série B. Passou, né, no futebol lá da China, depois ainda jogou no Náutico em 2021. Com um bom início, né, de ano, em 2021, 10 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ainda termina a temporada no Água Santa antes de ir para o Criciúma. É um nome que seria certeza de um bom jogador. Então, por exemplo, nessa temporada, de muitos altos e baixos. Ano passado, ok, pelo Guarani, não foram números ruins. Eu acho que estando numa Série C pode facilitar, né, um pouco a vida do jogador, até porque nos últimos anos os números, né, que eu trouxe aqui para vocês são na grande maioria pelos clubes da Série B do Brasileirão, mas a média é que ele tem entregado 10 gols por ano, né? Nesse ano já tem 8 gols, no ano passado 11 pelo Guarani e 1 pelo Vitória. Em 2023 foram 10 gols, né, pelo Vila Nova em 32 partidas. Se eu não estiver enganado, boa parte desses números na Série B. Deixa eu ver aqui, ó. Série B daquele ano, ele marcou 10 gols e 2 assistências. Não foi um desempenho também tão ruim, tá? Aqui, ó, a reta final dele. Enfim, acho que pode ser uma alternativa interessante. Não é um peso tão grande quanto o Gilberto, né, que eu vou deixar aqui com vocês. 36 anos e tudo mais. Tudo bem, não vive uma boa fase. Nesse ano só 4 gols. Apesar disso, ele é titular ainda no Juventude, né? Tem um papel importante de liderança, de pivô lá na frente.
36 anos e estaria trocando uma Série A por uma Série C. 36 anos, não ficaria surpreso desse movimento acontecer. Jogador destro que já jogou, né, no Santa Cruz quando surgiu na categoria de base, 2008, 2009, passou aí depois de empréstimo no Veracruz e teve uma boa temporada em 2011 antes de ir para o Internacional. Naquele ano foram 21 partidas, 13 gols até ser negociado e aí fez toda a sua carreira, né? Passagem por último no Cruzeiro não foi muito boa, só 6 gols em 32 jogos. Os números de forma gerais dele não são terríveis nessa atual passagem pelo Juventude, né? Ele tem 15 gols e 3 assistências em 64 jogos. A questão é, grande maioria dessas partidas ele foi titular e os números na Série A que ele não tem conseguido entregar. Então acaba que fica muito ruim, né? Por exemplo, nesse ano 22 jogos, só 2 gols e 2 assistências na Série A, 4 participações. Muito pouco, né? No ano passado também ele marcou apenas, deixa eu ver aqui, a temporada de 2024 pelo Juventude, 11 gols na temporada. Pega aqui os números somente na Série A, foram números bem mais modestos, né? Apenas 3 gols e uma assistência, o restante foram 3 na Copa do Brasil, tudo bem, e mais 5 no Campeonato Gaúcho em 11 jogos. Então, eu acho que seria uma boa, até mesmo para ele ter um nível técnico mais fácil, né, para ele jogar, porque com 36 anos você continuar na Série A, jogando contra o Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, que foram os últimos jogos dele aqui nesse ano, não vai ser fácil. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Outro que não foi especulado, mas eu estou trazendo aqui, é o Arthur Kaique, um jogador também de 33 anos, perdeu muito espaço no Goiás nesse ano, 37 jogos, 3 gols e uma assistência, inclusive entrou no último jogo contra o Criciúma, faltando 6 minutos para o fim. O Goiás venceu, né, e ajudou aí a ter uma possibilidade maior de conquistar o acesso. Ele foi titulado boa parte da Série B, principalmente no início, mas ainda independente do Goiás subir ou ficar na Série B, a tendência, inclusive, ele seja negociado. Na estadual ele foi titular, na Série B entrava todo jogo, toda reta final de jogo, mas nos últimos jogos perdeu essa importância, mesmo quando ainda estava o Wagner Mancini e agora com a chegada também do novo treinador, o Fábio Carille. Quem sabe, né, ele não faça uma boa reta final de Série B. Pelo Santa Cruz ele jogou lá em 2016, foram 54 jogos, 8 gols, naquela ocasião jogando muito mais como um ponta, né, mas nesses últimos anos ele tem feito um papel de segundo atacante. As últimas passagens, tanto pelo Criciúma Sport e pelo aqui no Brasil, né, Bahia e Cruzeiro, com números bem razoáveis. Pelo Cruzeiro, 43 partidas, os mesmos foram pelo Santa Cruz, Chapecoense, além também do Bahia, aquele primeiro ano do japonês, no Kashima 2022, onde ele foi uma titular. Pode deixar a sua opinião. Tem outro, né, que se eu não estiver bem enganado, realmente não jogou no Santa Cruz, que é o Anselmo Ramon, também pertence ao Goiás, tem sido titular nessa reta final de Série B pelo Goiás, mas não tem feito tantos gols assim quanto era de se esperar. Se eu não estiver enganado, só foram 5 gols, né, com a camisa do Goiás até aqui na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, números bem mais modestos em relação aos últimos jogos, que nos últimos 20 jogos, só 5 gols do Anselmo Ramon. Se subir para a Série A, ele ficaria? Não sei. Então, é um nome que eu ficaria de olho também. Não tem muita mídia, né? Igual um Gilberto, um Léo Gamalho da vida, né? Que é uma alternativa também, encostado aí no Botafogo de São Paulo, né? Só 7 jogos e 2 gols. Teve problemas físicos também que tiraram o Léo Gamalho dos gramados, mas eu ficarei de olho. Acho que